Bom dia a todos, muita paz. Vamos deixar os nossos confrades entrarem, buscarem os seus lugares para a gente começar a nossa conversa. Um minutinho mais. Pois bem, eu não tenho por hábito fazer perguntas, questionamentos às pessoas que participam da palestra. Mas hoje eu vou fazer uma pergunta que não compromete em nada, uma pergunta simples, que gostaria de ver respondida por vocês. Quem é que tem ou teve um animal de criação, um doméstico em casa, um cão, um gato ou animal similar? Por favor, levante a mão. Nossa Senhora, que beleza, que beleza. Então vamos falar sobre animais hoje. Trazer a visão espírita a respeito dos animais, contar algumas historinhas de animais, algumas pesquisas científicas muito importantes que revolucionaram a ciência, e depois verificar alguma coisa a respeito da visão cósmica dos animais. Eu fiz algumas anotações que vou ter que lê-las, porque são registros do Livro dos Espíritos, de Gênesis, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa concatenar as ideias, juntar este conhecimento que a doutrina nos traz para a melhor compreensão desses companheiros nossos na evolução, que são os animais. Então, a primeira pergunta que se faz no livro dos Espíritos, aliás, são 3 questões sequenciais, 65, 67, 68, em que se pergunta: o que é que dá vida? O que é que vivifica os seres materiais que se encontram na Terra? E Kardec vai obter do Espírito a verdade, a resposta de que existe um princípio que é universal, chamado de princípio vital. O próprio nome já induz a esta questão, levando-nos a entender que é este o princípio que nos traz, que nos dá a vida, isto é, que nos dá a animalidade que temos, não é? Ele pergunta ainda qual é a origem deste princípio vital. E a resposta é: ele provém do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a matéria-prima que Deus elaborou para dar origem a todos os corpos existentes no universo, sejam eles materiais, orgânicos ou inorgânicos, espirituais, na forma de fluido, na forma de espíritos mesmo, de inteligência. Então, tudo tem origem, uma base de origem, né? Quando vamos fazer um pão, o básico do pão é a farinha. Outros ingredientes depois entram, porque senão não teremos pão. Então, o básico da criação no universo, a matéria-prima, é o fluido cósmico universal. Dele emana o fluido vital, que dá vida aos seres os mais inferiores possíveis, os de transição entre o grupo mineral e o vegetal, que são os vírus, né? As bactérias, os fungos, as algas, as plantas inferiores, as plantas superiores, os animais, enfim, toda essa sequência evolutiva que nós encontramos. E a pergunta ainda, Kardec pergunta: mas esse princípio vital,
Ele é igual para todos os seres vivos? E a resposta é categoricamente favorável. Sim, essa é a resposta. É o mesmo fluido que anima uma bactéria, anima uma árvore, anima um chimpanzé e anima nós, seres humanos, né? Isso vai nos levar a compreender o processo de evolução a que estamos sujeitos, né? A gente tem, às vezes, certas dificuldades em compreender o processo de evolução orgânica e combiná-lo com o processo de evolução espiritual. Ambos estão coligados. E nós vamos tentar esclarecer essa questão, né? Na parte científica da doutrina espírita, ainda Kardec, na questão número 79, pergunta o seguinte: uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos são formados do elemento material? A resposta também é positiva. Sim, os espíritos são individualizações do princípio inteligente. E os corpos são individualizações do princípio material. Então, veja, matéria e espírito são coisas muito diferentes, mas que se prestam a um processo de evolução. Evidentemente, pelo fluido vital. E esse processo que traz inteligência ao ser humano, nos dá a possibilidade de fazermos pensamentos, lembrarmos do passado, imaginarmos o futuro, termos sentimentos de dor, de prazer, de amor, de gratidão, de ódio, de ira, né? E isto também faz parte do nosso processo de evolução espiritual. Os animais, evidentemente, têm corpo físico, mas se eles são animados, eles também têm um corpo espiritual, um espírito. E, evidentemente, se tem um espírito, o espírito tem um intermediário, também tem um perispírito. Como é que se pode provar? Mas como o animal tem perispírito? Claro que tem. Se eles são visíveis na espiritualidade, se é possível enxergar um animal como espírito, é porque ele tem um perispírito. E os animais têm inteligência? Bom, se eles têm mente, se eles têm mente e espírito, eles fazem parte de um processo de evolução espiritual. Então, existe sim um processo de evolução da inteligência nos animais. Nós vamos contar aqui algumas historinhas interessantes que fogem do entendimento popular e são trabalhos científicos, né? Quem tem cachorro, quem tem gato, sabe às vezes como esses animais agem. E às vezes agem de uma forma inusitada, diante de uma situação nova, eles respondem a essas questões novas de uma forma inesperada, resolvendo o problema. São N casos que todos vocês já devem ter vivenciado, né? Portanto, a questão número 76 do Livro dos Espíritos
é traduzida da seguinte forma: os espíritos são seres inteligentes do Criador. Se ele está falando que os espíritos, ele não está dizendo que espírito humano. A resposta é: os espíritos são seres inteligentes do Criador. Agora, existem graduações deste processo de inteligência, né? Então, veja o seguinte: os animais, em grande parte, agem por um princípio de instinto, né? Mas nem sempre existe somente instinto. Nós também agimos instintivamente. Só que a nossa inteligência sobrepõe os nossos instintos. Exemplos de instintos dos seres humanos: uma mosca que chega próximo dos nossos olhos, nós fechamos o olho automaticamente, um mecanismo de defesa. Isso é instinto. Se colocamos a mão numa chapa quente, imediatamente retiramos, agimos sobre um instinto. É um comportamento que a gente chama de comportamento padrão. Isso não é ensinado, isso não é aprendido, isto é herdado dentro do processo de evolução. Dessa mesma forma, um animal que é carnívoro, que vai à caça, ele age instintivamente em busca da sua presa. Vamos imaginar um leão caçando. Ele tem necessidade de se alimentar, precisa de uma presa. Age em busca desta presa e tem uma metodologia de caça, tem uma estratégia de caça. Se ele tem uma estratégia, é porque ele tem um certo grau de inteligência. Instintivamente, ele procura, por exemplo, se colocar a favor do vento, nunca contra o vento, porque senão o cheiro deste animal chegaria à presa. E os animais, sabidamente, têm sensores de olfato muito mais desenvolvidos do que o homem, né? O cão, por exemplo, tem 200 vezes mais sensores de olfato do que o homem. Um elefante tem 2.000 vezes mais. Então, lembrado daquele tsunami que ocorreu na Ásia há pouco tempo, e numa ilhota daquelas, os moradores foram salvos pelos elefantes, que sentiram o problema da água vindo, o tremor, arrebentaram as correntes e subiram o morro. E os tribais correram atrás. E logo depois, a ilha estava inundada. Agiram aí sobre instinto, né? Mas a estratégia de caça demonstra que os animais têm certa inteligência, porque eles resolvem um problema inusitado, um problema novo. E é interessante que sai a caça, uma leoa sai à caça de uma zebra, mata essa zebra. Imediatamente há um bloqueio do instinto de caça. Agora é hora da alimentação. Se vocês perceberem, nesses filmes que aparece a África, que parece que toda a África é assim, não. É uma região da África chamada Vale Rift, que tem cerca de 250 quilômetros de extensão. E ali vivem grandes manadas de animais, grandes agrupamentos de animais selvagens. Ele acabou de caçar, matou, já tem o seu alimento. Ele não precisa armazenar alimento. As outras zebras passam ao lado. O instinto de matar para a sua preservação foi bloqueado. Não há mais motivação. Então veja que este é um processo muito bonito que leva a equilíbrio, porque se tivesse aí uma leoa doida que saísse matando, acabaria a caça e levaria à extinção da própria espécie. No Livro dos Espíritos, na questão 606, a pergunta é: a inteligência do homem e dos animais
emanam de um princípio único? Veja a resposta, que é uma resposta darwiniana, é uma resposta evolutiva. O interessante é que o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec em 1857, enquanto que a obra de Darwin, A Origem das Espécies, foi escrita 2 anos depois, 1859. Kardec, portanto, não tinha conhecimento das descobertas, das propostas de Darwin, né? Ele se antecipa. Mas veja a resposta que os espíritos elaboram para ele. Se homens e animais a inteligência emana de um mesmo princípio. Sem dúvida nenhuma, respondem os espíritos. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que a eleva acima dos brutos. Quem são esses brutos? São os animais. Então, está falando que passou por uma elaboração, um processo de evolução. Ele não explica bem essa questão, e vai aparecer isso novamente ainda no Livro dos Espíritos. Somente em Gênesis ele vai dar um esclarecimento a respeito dessa questão. Aí, na questão seguinte, ele pergunta: onde cumpre o Espírito essa primeira fase? Está falando de nós. Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Ora, que período é este que precede a humanidade? Um período que data de 3,5 milhões de anos atrás, quando o primeiro primata levanta o seu corpo e anda com 2 patas, torna-se bípede, modifica sua estrutura facial, seus olhos tornam-se frontal, ele consegue ver acima do que via antes com 4 patas, né? E aí começa um período de socialização muito importante. Imaginem vocês uma fêmea grávida bípede, que dificuldade que ela tem, como é que ela sobe numa árvore para se defender, né? Para correr, não vai correr como um quadrúpede. Então, a espécie se organiza na defesa desta fêmea. O agrupamento social vai se aperfeiçoando. Um caça para o outro, um defende o outro. Começa aí o período preparatório para a humanização. A nossa espécie, segundo a ciência, está aqui, o chamado Homo sapiens, né? Questiona-se se são sapiens mesmo, né? Como é que animal não guerreia com o outro, não mata o outro como nós fazemos, né? Nós estamos aqui há cerca de 150 mil anos. Somos muito recentes no planeta. Então, veja a resposta. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Até no meio espírita, isto ainda é meio discutido, as pessoas têm certas dúvidas, né? Mas na questão 613, prevendo estas dificuldades, Kardec questiona: é assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período senão depois de ter sido elaborado a individualização nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à espécie humana. Eu confesso a vocês que já tive muita dúvida a essa questão, né? Pensando muito na teoria da evolução do Darwin, pensando muito como um biólogo materialista, né? Mas Kardec está com um procedimento evolutivo caminhando a par e passo junto com a evolução de Darwin.
Em Gênesis, no capítulo 11, o item 23, nós vamos encontrar o seguinte: o ponto de partida da espécie humana. Segundo a opinião de alguns filósofos, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. E aqui nós já vamos pensar que Gênesis é um livro que... Isso aqui é o livro dos Espíritos. O livro de Gênesis é de 1868. Então, é possível que Kardec, um homem inteligente, um homem das ciências, tenha tido a oportunidade de conhecer, mesmo que superficialmente, a teoria da evolução. Mas as coisas já estavam sendo elaboradas lá atrás, no livro dos Espíritos, né? Então, para a doutrina espírita, como é que nós somos criados? Simples e ignorante, passando então por uma condição de um processo evolutivo. O simples e ignorante, qual é o sentido de simples? Nós somos um organismo simples? Nós somos um organismo extremamente complexo, né? Imagine vocês, a articulação que existe entre circulação, respiração, hormônios, a digestão, eliminação dos excretos, né? Defesa, pensamento, tudo isto coordenado num corpo que sai andando. É uma máquina. É muito além de uma máquina, é muito além de um computador. Nós registramos coisas, vão ficando acumuladas, né? E esses dias eu vi uma coisa muito bonita, porque a gente vai ficando preocupado com o passar do tempo, quando o bigode vai ficando branco. Puxa, eu esqueci tal coisa, não me lembro de tal coisa. E eu li um artigo de um filósofo inglês contemporâneo, que dizendo assim: não é que você esqueceu, é que a memória, ela está cheia, é como um computador, ela encheu, não tem mais espaço nessa memória, a não ser que você delete alguma coisa, você pode colocar coisas novas. Então não pense que vocês, mais velhos, né? O Milia, por exemplo, cadê o Milia? O Milia me carregou no colo quando era criança, e eu vou entender se ele esquece alguma coisa, mas não vai pensar, Milia, que isto é coisa... É porque a cachola já está cheia, a sua memória encheu, tá? Mas ainda tem espaço, a tua tem espaço. Pode continuar trabalhando como você trabalha, porque há espaço suficiente. Emmanuel nos traz a seguinte interpretação a esse respeito. O animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem evolui no encalço dos anjos. No reino animal, a consciência, a afeição da crisálida movimenta-se em todos os tons do instinto. No reino da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo discernimento. Está confirmando apenas as coisas, reiterando as coisas que Kardec está dizendo, que vamos evoluindo, né? O simples e ignorante vem lá do vírus, da bactéria, do fungo, da alga, passando por todos os reinos, até se animalizando e se humanizando. Nós vamos evoluir sempre como espécie humana? Não. Existem muitas coisas que nós não vamos necessitar em mundos superiores, então vamos eliminar. Eu não saberia dizer como seremos, né? Se teremos cabelos, se teremos dentes, se as nossas mãos serão maiores ou menores, não sei dizer, mas transformações existirão. A matéria-prima é a mesma, mas adaptada a cada questão evolutiva, né? Em Gênesis, no capítulo 11, Kardec nos traz itens 15 e 16. Corpos de macaco
Veja, corpos de macaco teriam sido adequados a servir de vestimentos aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra. Quando Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, já fizeram um movimento contrário a ele, dizendo, o Darwin diz que o homem veio do macaco, e faziam desenhos, escrachando com Darwin, ele com cara de macaco, corpo de macaco. A questão não é assim. Evolução se dá por seleção natural. Você tem um grupo de genes, todo mundo hoje sabe o que é gene, genética, né? Um grupo de genes que vai se diferenciando ao longo do tempo. Essas coisas não ocorrem aos saltos. Evolução não se dá aos saltos. Evolução é um gradiente lento, de milhares, centenas de milhares, milhões de anos. Esse grupo de genes se diferencia dentro da espécie e vai se selecionando. O que é deletério, o que não serve, vai desaparecendo na espécie. E vão sobrevivendo aqueles que são mais aptos, né? Isto é evolução. E assim, surge um corpo que se presta àquele espírito mais primitivo que tínhamos. Um corpo de um primata, né? Que denominamos macaco. Né? Então, Kardec está dizendo assim, como não há transição bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à inteligência. Aqui ele conserta um pouco a frase anterior, porque diz que da nossa similaridade com os macacos, né? Só para se ter uma ideia, o nosso código genético, comparado com o código genético do chimpanzé, nós temos uma similaridade de 98,4%. É igual para homem e chimpanzé. Qual é a diferença? É 1,6%. E isso nos dá essa brutal diferença. Mas coisas maravilhosas vão acontecer com esses nossos amigos chimpanzés, né? Roger Fuchs foi um pesquisador, é vivo ainda, que estudava o comportamento de chimpanzés. E ele escreveu um livro chamado O Parente Próximo. Nesse livro, ele mostra que existe aí uma parte concreta entre homem e animal, que é o corpo físico, que existe uma natureza abstrata, que é a vida, é a alma, é a inteligência, ambos têm. Portanto, ele responde que pergunta, os animais têm alma? E ele, como pesquisador, que não é espírita, nem sei se tem religião, responde sim. E ele tem experiências muito bonitas, né? Os animais, principalmente os golfinhos, os mamíferos de uma forma geral, mas principalmente os primatas, os cães, são seres sem... A ciência hoje define-os como seres sencientes. Isto é, eles são capazes de sentir o ambiente, eles sentem dores, eles sentem amor, eles sentem saudade. O cachorro morre de banzo, de saudade quando é separado do seu dono, né? A historinha que eu vou contar sobre um chimpanzé mostra muito bem isto, mostrando a dureza da vida. Não é só o afeto pelo ser humano, é o afeto pelo outro, pela mãe, pelo irmão. São coisas impressionantes, né? Então, cães, cavalos, macacos, golfinhos são dotados dessas condições. Quero lembrar que na história,
as religiões, e aqui eu vou dizer a religião católica, isso não é nenhum demérito, devemos muito ao catolicismo, né? Porque eles foram os depositários dos ensinamentos do Cristo, tiveram desvios ao longo da história, mas isso não vem ao caso. Então, fazem trabalhos respeitabilíssimos. Estou absolutamente emocionado com o acolhimento que se dá hoje aos refugiados sírios, à nossa terra, aqui em São José do Rio Preto, pela Igreja Católica. Também o Espiritismo está fazendo isso, mas principalmente na Igreja da Santa Cruz. Estive lá, chorei durante vários momentos, eu sou muito chorão, né? Eu assisti aqueles filmes em que tem o cão, que fica com saudade do homem, ali é me chamar para derrubar lágrima, né? Não aguento, não dá. E ali eu vi uma coisa impressionante. Nós estamos acostumados a receber o jornal pela manhã e saber se o prefeito já foi cassado, o governador já foi preso, a presidente foi escranchada, quantas mortes ocorreram na favela do Ó, na cidade de sei lá onde, né? Se quantos quilos de cocaína foram pegos. Peguem o jornal, é só isso. Liguem a televisão, só isso. Quantas vezes aparece a igreja lá da Santa Cruz? Quantas vezes aparece o lanche que é feito aqui, levado diariamente lá para os que fazem tratamento de câncer? O acolhimento que se dá pessoal, aqui em todas as religiões, isso não vende. Nós ainda temos um espírito meio tormentoso, nós adoramos coisa ruim, né? Mas tem coisas muito alegres, dentre elas o Corinthians, né? Bom, vamos contar alguns casos de macacos. O senhor não gostou, o senhor não é corintiano, né? Não é? Mas o São Paulo vai melhorar, a coisa está indo. Brincadeira. A Jane Goodall era uma moça de 23 anos, adorava chimpanzé, nascida em Londres, em 1934, tinha ganho, quando criança, um boneco de um chimpanzé que acompanhou a vida dela inteira. Ela não tinha formação universitária e, aos 23 anos, ela foi convidada por Luke, um antropólogo que estava querendo fechar o conhecimento sobre a evolução da espécie humana, do comportamento, e pediu que ela fosse estudar os chimpanzés. E ela não era formada em nada. E, em 1960, essa moça apareceu em Gombe, na Tanzânia, para estudar os chimpanzés, sem nenhum conhecimento de nada, nem da língua, nem do povo, muito menos dos chimpanzés. Ela foi para ficar 2 anos, está lá até hoje, tem 81 anos. Fez descobertas fantásticas, porque até então não se sabia que os chimpanzés eram capazes de elaborar instrumentos. Que instrumento era apenas elaborado pelo homem a partir da idade da pedra, né? Não, ela observou que os chimpanzés pegavam um ramo de vegetação, retiravam as folhas, com este raminho, que é um instrumento, colocava no buraco do cupinzeiro, num movimento de vai e vem, lentamente, para que os cupins mordessem ali. E é um quitude para o chimpanzé. Então ela tirava aquilo, vinha cheia, comia saborosamente. E estava ensinando o filhote que estava do lado. O filhote fazia a mesma coisa, pegava um galinho mais grosso, tentava enfiar no buraco, metodologia de ensaio e erro, ele vai aprender. Ela também observou que os chimpanzés quebravam um coquinho para comer a castanha. Não era com o dente, uma plataforma, uma pedra forte, o coquinho e um outro macete de pedra.
Quando ela fez esse relato, o Luke disse, que coisa fantástica, estão aí os nossos parentes próximos, eles têm inteligência, eles elaboram instrumentos, né? E aí nasce uma história maravilhosa, né? Ela teve, o primeiro chimpanzé que ela fez amizade, ela chamou de David, era um chimpanzé velho, tinha uma barbicha branca, e ela pôs o nome dele de David Barbicha Branca, né? E tinha contato com esse chimpanzé, e atraía os outros, permitia a ela quase que sentar ao lado deles para perceberem. Ela relata, isso está inclusive em filme, vocês acham isso na internet. Ela acompanhou uma família de chimpanzés em que tinha uma macaca chamada Fifi. A Fifi ficava grávida, cuidava dos filhos, aí ela teve uma filha que era extremamente obsessiva pela mãe. Durante um certo tempo, lá pelos 3, 4 anos de idade, as mães despacham os filhos. Essa não ia, não abandonava a Fifi de forma nenhuma. Cuidava dos irmãos, né? Tirava os irmãos da mãe, punha nas costas, como se fosse ela a mãe. E acompanhou a mãe até a morte. A mãe morreu ao lado de um riacho, né? E na pesquisa a gente não interfere na vida do bicho. Tem que deixar o bicho ali. Morreu ali, fica ali. E a Fifi morreu e a filha ficou durante uma semana ao lado da mãe morta, o corpo se deteriorando, e ela fica doente e vem a óbito. Isso não é um ser que tem sentimento? Isso não é ser um ser que tem emoção, que tem amor, que tem dor? O processo de dor passa por todos os graus, por todo o processo de evolução. Todos os animais sentem. A dor é a alavanca do progresso. Um outro caso que ela analisou, veja, que coisa bonita. Ela tinha uma caixa com banana. Então, tinha um macho que conhecia onde estava essa caixa. Era banana para a alimentação dela. Jane Goodall, a pesquisadora. O macaco ia lá furtivamente e tirava algumas bananas. Nunca tirava todas. Para não sentir falta, não deixar, não perder o local. E um dia, esse macaco percebe que tem um outro macho, mais forte, observando. O que ele fez? Ele dissimula. Ele larga a caixa, passa a olhar do lado, dissimulado, não estou vendo nada, vai se afastando. O outro também olha aquilo, se desinteressa e sai, mas se esconde atrás de uma árvore para verificar o que iria acontecer. O outro macaco volta para pegar a banana e ele então, mais forte, sai correndo, ele abandona a banana e ele vai comer. Como é que a Jane Goodall traduz esta questão? Traduz assim, bom, o macaco que escondeu. Ele pensa que eu penso que ele não sabe onde está a banana. Mas eu sei, vou deixar ele apresentar e depois eu dou um jeito. É exatamente esse o sentimento. Macacos têm inteligência? Ela descobriu, por exemplo, que macaco, chimpanzé, gosta de comer carne. Até então achava que só comiam folhas e frutos. E são animais que grupos diferentes travam uma luta. É um trabalho muito bonito. O Roger Foote, esse pesquisador que escreveu O Parente Próximo, tinha uma macaca que morou com ele em casa durante 23 anos. Nasceu, foi criado em casa, aprendeu a linguagem dos sinais. Ela conhecia sinais de surdo-mudo. Ela conhecia 150 sinais. Um dia ela se chateou com o Futs, que havia saído, deixado ela, não sabe por que razão, e ela defecou na sala. Quando ele chega de volta,
vê aquilo e pergunta para ela, em linguagem de sinais, o que é isso? O que é isso? E ela responde para ele, sujo, sujo. E ele diz, sujo quem? E ela diz, sujo Sui. Sui era uma estudante de pós-graduação que fazia observação dos macacos na casa do Fuchs. Veja, ela pensou numa terceira pessoa e acusou uma terceira pessoa. E ele diz, Sui não, sujo quem? Aí ela disse, Roger. Roger não. Quem sujo? Aí ela confessa, sujo, Lucy, sujo, sujo, desculpe. Veja, isso é uma questão muito elaborada. Ela mentiu. Mentir significa um gesto de conhecimento elevado. É um nível de inteligência de primeiro grau. E ela reconhece, em volta dela, uma série de personagens que não estavam presentes. E se reconhece. Coisa que é muito difícil, os animais terem consciência de si mesmo. Você pega um espelho, mostra um cachorro, ele não se reconhece ali, mas o macaco se reconhece. Então veja, o processo de evolução como vai. Né? O Osh era uma outra chimpanzé, criada por um outro grupo, no Tennessee, nos Estados Unidos, que aprendeu 250 palavras na linguagem de sinais. Formulava frases. Né? O mais importante é que ela ensinou os filhos a falarem por linguagem de sinais. Quer dizer, estava passando para as gerações um conhecimento adquirido, conhecimento elevado. Né? É uma macaca fabulosa, Wash, vocês vão assistir aí no YouTube uma série de coisas a respeito deste animal. E assim, existe uma série de coisas. Eu tive o privilégio de dividir amizade com César Hades. Foi diretor do Instituto de Psicologia da USP, um conhecedor da dietologia, do comportamento humano e animal, impressionante. E ele tinha uma cachorrinha chamada Sofia. Sofia tinha um computador, uma série de placas, com vários sinais: beber, comer, passear, dormir, numa mola, uma série de coisas. E o que a cachorra queria fazer, ela batia ali para realizar aquele fato. Né? Isso mostra uma elaboração muito grande. O cachorro sabia o que queria fazer. Numa mola, vou dormir? Ora, isso é um comportamento elevado. César Hades desencarnou há 2 anos de uma forma trágica, triste, saiu para caminhar em São Paulo sem documento no bolso, foi atropelado, bateu a cabeça na sarjeta, ficou uma semana como desconhecido no hospital das clínicas e faleceu. Os amigos ficaram procurando até encontrarem já morto no hospital, no necrotério. Né? Que Deus o tenha, porque foi um homem bom e um grande pesquisador. Eu vou encerrar, porque essa coisa está indo muito longe. Né? Vou só falar o seguinte: animais têm sofrimento? Claro que têm sofrimento. Animais têm dor? Tem. Eles têm sensores de dor, eles têm terminais de dor, de recepção e resposta à dor. Ainda acredita-se que só mamíferos e aves e mamíferos sentem dor. Mas dor é um comportamento de defesa. A ciência ainda não descobriu como, mas isso pode estar na escala animal como um todo. Né? E o homem tem, de certa forma, evoluído em certos comportamentos. Hoje a legislação proíbe se cortar cauda e orelha de cachorro. Se fosse para nascer com toco de cauda, a evolução já tinha selecionado. Por que nós fazemos isso? A mesma coisa com orelha. Né? E a gente às vezes vê coisas assim.
um cachorro aí, um pitbull, a pessoa treina ele para matar, treina ele para morder. O cachorro é assim? Não, ele foi treinado. Se ele for treinado para tratamento de doçura, ele vai ser doce, embora ele tenha força. Então, o errado aí somos nós, que forçamos o animal a esse tipo de comportamento. Mas os animais são doces, os animais nos trazem alegria. Aqueles que não tiveram a sorte, a felicidade de ter recebido uma lambida de cachorro, vai renascer de novo para receber essa lambida. Porque é uma coisa divina, uma coisa gostosa. Você chegar em casa, o cachorro vir te saudar. Você sabe o gesto de saudação, abana a cauda, a orelha está baixa, o pelo está liso. Ao passo que aquele sujeito que irrita o cachorro, ele vai eriçar o pelo, levantar a orelha, esticar o rabo, né? Mostrar os dentes, grunhir e avançar. É um comportamento de agressividade. Mas a doçura de um cão, de um gato, é coisa que nós não podemos perder a chance de tê-los, né? E os animais têm câncer, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, problemas pulmonares, câncer de pele, ficam senis, né? Estou com a cachorrinha lá agora na senilidade, uma cachorrinha pequena, com 15 anos e 9 meses, um cão que já viveu muito. Ela está cega, escuta muito mal, às vezes levanta, fica parada no lugar, não se move. Então, os animais têm esse processo de envelhecimento, de dor, como todos nós. E perguntaram ao Chico, uma ocasião, o que fazer com essas pessoas que criavam os cães para matar, para morder? Ele disse, este cão deverá renascer para aprender o amor. Será dosado na história do amor. Então, animais se reencarnam para ter o processo de evolução. Evoluem. O próprio Chico tinha um cãozinho que faleceu. Um dia alguém achou um cãozinho similar, trouxe para ele e ele disse, é a reencarnação da fulana, da minha cachorrinha, né? E existe um livro do Ernesto Bozano, aliás, a livraria aqui tem dezenas de livros sobre animais. Esse do Ernesto Bozano fala sobre manifestações espirituais dos animais. O animal que sente, por exemplo, o que está acontecendo com um amigo longe. Caso de um soldado russo que foi para a guerra, quando ele recebeu o tiro lá e estava morrendo, o cão começou a latir, a uivar, e não se sabia o que era. E entristeceu, não queria comer, até que veio a notícia de que o dono tinha morrido, o amigo tinha morrido. N casos, são 130 casos registrados na maior revista de estudos psíquicos da Inglaterra. Não é registrado em Nova Granada, no jornal A Tribuna de Nova Granada. É registrado no mais importante órgão de estudos psíquicos da Inglaterra, né? Ernesto Bozano, temos o livro aí. O Divaldo conta um caso, que uma ocasião, eu estou terminando, estão fazendo sinal lá que já venceu o tempo, já vou, só um minuto. O Divaldo conta um caso, que ele estava para fazer uma palestra em Campo Grande, e ele foi recebido por uma pessoa que era presidente do centro e convidou para ele ficar em casa. Quando ela abriu a porta com o Divaldo, ele levou um susto e deu um grito, afastou e deu um grito. Ela falou, o que foi, Divaldo? Você escorregou? Aí que ele foi ter a noção que um cachorro havia avançado sobre ele, era um cachorro, um policial de grande porte, e ele narrou para ela, e ela disse, esse é o nosso cachorrinho de estimação, morreu há 2 meses. Então, isso me arrepia falar isso. São animais, são seres nossos, são nossos irmãos inferiores, né? A Irvênia Prada tem uma condição nessa mesma coisa, ela dava assistência conheceu uma médium
que desdobrava e dava assistência a um espírito que havia desencarnado em condições muito difíceis. E os espíritos, e ela própria como médium, tentava acordar esse espírito, não se manifestava. Um dia, ela percebeu, a médium percebeu, a presença de um cachorrinho, um poodle branco, ao lado. Pulou na cama e o espírito despertou. Ele disse, Xuxa, né? E o espírito despertou. Veja que essas amizades persistem. Mas para aqueles que maltratam os animais, também as dores persistem, né? Maltratar animal é crime. No Brasil é crime desde 1934, uma legislação que é ainda atuante e não é utilizada. A lei, Decreto-Lei 2464 de 34, do Getúlio Vargas, que dizia, o animal não pode trabalhar mais de 4 horas sem se dessedentar, descansar e se alimentar. Fêmeas grávidas não podem trabalhar. A gente vê aí coisas horríveis feitas com os cavalos, né? Uma eguinha, coitadinha, magrinha, uma carroça cheia de coisa e o bonitão lá em cima ainda fazendo a eguinha puxar aquilo tudo, né? Isso é maus tratos. E há a lei 9.605 de 98, que é a lei de crimes ambientais, que trata que é proibido prender, caçar, mutilar, matar animais silvestres ou em domesticação, em estado de doméstico, e há uma pena para isso. Pena que a pena é pequena, né? E eu quero encerrar lembrando que a gente é educado para maltratar os animais. Todo mundo lembra daquela musiquinha, atirei o pau no gato, doutor, mas o gato, doutor, não morreu. Dona Chica admirou-se, do berrou que o gato deu, miau. Parece que é uma alegria de ver o sofrimento do gatinho. Miau, não morreu. Vai atrás dele, dá uma porretada, mata. Parece que é isso que estamos ensinando. E aí vem o contraponto, né? As ONGs, de uma forma inteligente, faz um contraponto, uma musiquinha que diz assim, não atire o pau no gato, totô, porque isso só não se faz. O gatinho onhô é nosso amigo gogô. Não devemos maltratar os animais. Miau! Né? E que possamos, então, seguir nesta linha, reconhecendo os animais como nossos irmãos em processo de evolução. Que todos tenham um bom domingo, chegue em casa, brinque com o cão. Quem não tem uma porção de adoções que se fazem por aí, busca um cão, é um amigo fiel. Vocês vão ter só alegria com o cachorro. É claro, cachorro defeca, cachorro faz xixi, né? Cachorro fica doente. Mas se você trata do seu filho que fez cocô e limpa, por que você não vai limpar o cocô do animalzinho? É tão simples, né? Tão simples e tão bom. Isto cura muita gente. Amor cura. E o amor é a única coisa que pode salvar-nos desse mal que assola o mundo, o mal da violência e das drogas. Que todos agora, então, se preparem para irem para os passes. Vamos começar os passes aproveitando esse momento tranquilo que está aqui. Um bom domingo a todos. Não, nada de palma. Que isso,